Bom, uma muito noite a todos. O diretório acadêmico Liberato de Oliveira Rodrigues, em parceria com a Escola Superior de Educação Física e o PET-ESF-FEPEL, apresentam um programa Conheça o seu candidato ou candidata. O evento é promovido com o intuito de abrir espaço para os candidatos e candidatas à reitoria da UFPEL para que eles possam apresentar as suas propostas. Meu nome é Guilherme Granada, sou aluno do curso de Educação Física Bacharelado, cursando atualmente o 3º semestre. Hoje comigo dividem a mediação os meus colegas, a Jade Góes, também aluna do curso de Educação Física Bacharelado, cursando o 3º semestre. Temos junto com a gente também o aluno dos dois alunos do PET-ESF-FEPEL, Eric Fernandes, estudante do curso de Educação Física e Licenciatura, do 7º semestre, e a Marina Souto, também, do curso de Licenciatura, no 7º semestre. Nós vamos dividir nosso evento em 4 momentos. No primeiro, os candidatos irão se apresentar. Ambos terão 5 minutos cada um para fazer a fala, que será contabilizado apenas no início das suas falas. Depois disso, os demais mediadores irão propor, um a um, os tópicos norteadores do nosso evento. Os candidatos ou candidatas poderão organizar as suas falas da forma que preferirem. Eles terão um total de 5 minutos para cada tópico. Então, assim, nós vamos para o terceiro momento e abrir um espaço para que façam as suas falas e propostas referentes à nossa unidade, que é a Escola Superior de Educação Física. Nesse espaço, vocês terão 15 minutos para fazer a sua fala referente a todas as propostas que tem para a unidade. E o último momento, a gente vai reservar para fazer as perguntas que surgirem dentro do chat do nosso evento. Então, o pessoal que estiver participando, ao final, vai poder fazer perguntas sobre o que vocês têm tanto de propostas ou alguma dúvida que o pessoal tem em relação à nossa unidade, da Escola Superior de Educação Física, e a gente vai escolher 3 perguntas para serem respondidas no final. Solicitamos que os candidatos estejam sempre atentos e respeitem o tempo de limite das suas falas. Caso o limite seja excedido, o microfone será mutado. Bom, hoje à noite nós recebemos a chapa 2 do FEPEL+, e conosco estão os seus representantes, Fábio Cerqueira, que está concorrendo ao cargo de reitor, e Isabel Barros, que vai ser sua vice-reitora. Então, passo agora a palavra para o Fábio, pode se apresentar. Bem, boa noite. Eu queria iniciar parabenizando o diretório acadêmico da ESF, bem como o PET da ESF, pela organização desse espaço democrático em que a gente pode estar debatendo universidade para pensarmos um melhor futuro para a nossa UFPEL. Tá? Quero saudar a comunidade da ESF que nos escuta, né? E colocar, então, o grupo que representamos, articulou a proposta UFPEL+, como projeto humanista combinado a um conceito de administração moderna, ágil, que olha para pessoas além de números e planilhas, né, e escolheu 4 docentes para comporem essa chapa. A professora Luciana Kopp, coordenadora do curso de Agronomia, do Capão do Leão, a professora Ana Romano, da Faculdade de Odontologia, como candidata vice, a professora diretora da faculdade, e eu, professor Fábio, do curso de História da UFPEL, onde atuo na licenciatura e no bacharelado em História, assim como no programa de pós-graduação em História e no programa de pós-graduação em Memória e Patrimônio. Eu entrei há 3 décadas aqui na universidade, toda a chapa tem essa característica de ter procurado escolher professores com muita experiência nos mais variados flancos da atuação universitária. Eu procurei, então, aproveitar as oportunidades que a vida acadêmica nos propicia, no ensino, na pesquisa, na extensão, e, sempre que necessário, quando a instituição precisou, assumir cargos de gestão. Eu fui diretor do Instituto de Ciências Humanas por 8 anos, fui coordenador do curso de História e coordenador da pós-graduação. Quando eu coordenei a pós-graduação de História, nós conseguimos elevar a nota do nosso programa e tivemos a formatada, a proposta que foi aprovada para a criação do nosso doutorado, né? Nessa época, como coordenador, nós implementamos, marcando essa preocupação muito forte que eu trago em termos de inclusão, implementamos cotas, né, para cotas étnico-raciais, foi o 2º programa da UFPEL a implementar cotas étnico-raciais e o primeiro a implementar cotas para servidores técnicos administrativos, com esse olhar bem singular que nós temos dentro da nossa proposta humanista, com a ideia de horizontalidade com relação ao técnico administrativo. E eu gosto muito de me dedicar à extensão, né, tanto a área dos museus e de patrimônio, onde faz 20 anos que eu faço muitos projetos, principalmente na área da colônia, organizei muitos trabalhos aí em termos de exposições, educação patrimonial, fui um dos pesquisadores do Inventário Nacional de Referências Culturais da tradição doceira de Pelotas, que tem como resultado o reconhecimento do doce de Pelotas como patrimônio imaterial nacional.
o que traz resultados importantes para o turismo, para a economia e para a cultura, né? Nessa questão da inclusão, também organizei já 4 edições da Jornada da Diversidade Sexual, tá? Tenho também experiência internacional, sou pesquisador CNPq e pesquisador de uma fundação alemã chamada Fundação Humboldt. Estou aqui representando esse projeto com a visão de que a prioridade nossa na universidade é o aluno. Eu adoro a sala de aula de graduação, mais do que a de pós-graduação. Adoro trabalhar no meu laboratório e nos museus onde a gente atua diariamente com os alunos. Uma das razões que eu gosto muito da extensão, por sinal, é que é lugar de protagonismo do estudante. Neste momento, a gente organiza um evento com total protagonismo dos estudantes no seu formato, né? Acredito que o tempo... Já tem 1 minuto. Ainda tem 1 minuto, obrigado. Tá. Então, assim, eu faço parte de um grupo que vem discutindo a universidade há muito tempo, tá? E esse grupo vai se renovando na medida em que se renovam os quadros da UFPEL, alguns se aposentam, tá? E nós já apresentamos em 2016 essa proposta da Universidade Humanista, tá? Esse grupo se reaglutinou neste ano, tá? Com uma preocupação muito grande, tanto com o cenário nacional, com o cenário da epidemia e com a nossa realidade interna da UFPEL, porque esse grupo vê que há mudanças a serem feitas que são inadiáveis em termos de modelo administrativo, né? Houve avanços na universidade com os quais nos comprometemos, né? Por exemplo, no item da assistência estudantil, mas há problemas muito sérios a serem encarados e nós vamos encarar, tá? Nós temos uma preocupação muito grande com o cenário nacional e o lugar da universidade no cenário nacional no que diz respeito à questão política e à questão sanitária. Seremos parceiros da comunidade de Pelotas para enfrentar. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Isabel Razia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por esse espaço de fala junto à ESEF, aos alunos e alunas, a todos que nos ouvem nessa noite fria de inverno. Muito obrigada por esse espaço, então, para que a gente possa se apresentar um pouquinho. Eu sou a professora Isabel Razia, componho a chapa UFPEL+, chapa 2, né, que vem com uma proposta diferente de gestão para a universidade. Vou me apresentar um pouco para vocês, talvez muitos não me conheçam, tenho outra unidade acadêmica. Hoje eu sou diretora da Faculdade de Administração, estou como diretora da Faculdade de Administração e de Turismo. Eu sou formada em administração aqui na FURG, nossa vizinha. Fui bolsista durante a universidade, utilizei muito a assistência estudantil para me formar, né? Entendo a importância da assistência estudantil para o aluno, para a manutenção na universidade. Eu me formei em gestão, tenho mais de 26 anos de experiência em gestão, trabalhei muito com a gestão hospitalar, com a atenção primária à saúde, né, muitos anos como gestora hospitalar, então com esse olhar voltado para as pessoas, para a importância das pessoas, para as necessidades. E entrei para a FEPEL trabalhando como técnica administrativa. Então, trabalhei mais de 5 anos como técnica administrativa, fui gerente da Faculdade de Medicina, como todo mundo chama, a FAMED, e dentro desse contexto, então, entendi como é que a universidade funcionava na perspectiva dos processos do técnico administrativo, já terminando o meu doutoramento em administração de empresas. Eu entrei para a universidade como docente DE, então fiz concurso, eu sempre dei aula desde a minha graduação, continuei dando aula e trabalhando com a gestão, trabalhava simultaneamente, né, com a gestão e com a docência. Entrei, então, como professora DE, ocupei cargo dentro da universidade, fui chefe de departamento, depois fui coordenadora de curso da gestão pública, e hoje me encontro, então, no cargo de diretora da Faculdade de Administração e de Turismo, que fica sediada ali no Campus Anglo. É um prazer estar com vocês, conversando um pouquinho, né, me apresentando. Trabalho muito, pessoal, com um trabalho, né, na minha unidade acadêmica voltado para os alunos, trabalho com a pesquisa, sou professora do mestrado em administração pública, então é um prazer estar com vocês. Por que eu estou integrando, então, a chapa UFPEL+, a chapa 2? É para trazer um pouquinho para dentro da universidade, principalmente nesse momento de grandes, vamos dizer assim, de grandes ataques, né, à manutenção da nossa universidade pública, gratuita e de qualidade, no qual nós vamos lutar francamente pela manutenção da nossa universidade pública. Nós precisamos ter um olhar de gestão muito importante em função
Provavelmente nós teremos cortes de recursos orçamentários, nós teremos grandes dificuldades aí pela frente, e esse olhar de gestão, né, ainda não esteve à frente da universidade. Nós temos pessoas muito competentes na universidade, exercendo cargos, mas um administrador nunca esteve no cargo nem de reitor, nem de vice-reitor da universidade, pelo menos que eu tenha conhecimento, né? Não teve esse olhar de gestão muito focado. E nesse contexto, eu queria falar com vocês da importância desse olhar de gestão, na questão de infraestrutura da nossa universidade, que é muito grande, muito espalhada, na questão também da agilidade desses processos administrativos, voltado para os alunos, como exemplo, a questão de matrículas, né, para facilitar, também a questão de concessão de benefícios e de bolsas. Isso é muito importante para a manutenção do nosso aluno dentro da universidade, para que ele consiga concluir os seus estudos. E o terceiro aspecto é o aspecto de crescimento, de pensar a universidade numa perspectiva de curto, médio e longo prazo, de crescimento, tanto em termos de cursos, de infraestrutura física, como é que nós vamos fazer, né, a universidade do futuro, porque nós estamos aqui no momento, mas essa universidade continuará, então temos que pensar num crescimento planejado. Dessa perspectiva, esse modelo humanista que o Fábio apontou agora, falou, ele nos inspira, que é o modelo Humboldtiano, né, que funda a concepção de universidade e a comunidade do conhecimento, numa participação igualitária de todos os segmentos. E quando a gente fala igualitária, é na questão da horizontalidade, dando a participação dos três segmentos. O aluno, o técnico administrativo e o docente, né, tendo voz e tendo vez. Bom, muito obrigado, candidatos, pelas suas apresentações. Nós vamos passar agora, então, para o segundo momento do nosso evento, onde vamos nós vamos passar os tópicos norteadores, né, da nossa conversa. E agora eu passo para a minha colega Jade, que vai passar o primeiro tópico para vocês. Boa noite a todas e todos. Candidatos, o nosso primeiro tópico é proposta de gestão, e vocês têm 5 minutos a partir do início da fala para dissertar sobre ele. O áudio, Fábio, teu áudio. Proposta de gestão. Retomando o que falamos inicialmente, combina o princípio de uma universidade humanista ao princípio de uma gestão moderna. A universidade humanista vai ser uma universidade da horizontalidade, uma universidade do acolhimento, uma universidade da pluralidade, uma universidade que assuma com muito mais força, muito mais vontade, seus compromissos com o desenvolvimento regional. Uma universidade humanista, ela vai estimular uma democracia interna, né, valorizando o diálogo, e um diálogo que não seja só ouvir, mas que além de ouvir seja escutar, e além de escutar seja construir decisões consensuadas entre a administração central e a base da universidade, e aí frisando que nós precisamos melhorar a relação da administração central com os diretórios acadêmicos. Tá? Algumas unidades, alguns cursos dispõem de espaço para os diretórios acadêmicos, mas em muitos casos não tem. Sequer o DCE tem uma sede própria, o que mostra uma fragilidade. Tá? Nossa preocupação, então, com o estudante se manifesta em diferentes aspectos, né, com a qualidade de ensino, e no momento que nós estamos vivendo, nós percebemos que a universidade podia ter tido um diálogo muito mais intenso com os estudantes para encontrar as soluções, né, nesse momento de exceção que nós vivemos, aí já de enfrentamento da pandemia. Tá? O projeto UFPEL+, que era uma UFPEL com uma extensão muito mais forte, né, que marque uma presença nas mais variadas áreas do conhecimento, né, o que vai repercutir na formação do nosso estudante, porque quando a gente defende uma universidade humanista, uma das principais preocupações que nós temos é o perfil do nosso egresso, não importa qual área seja, medicina, engenharia, história, educação física, tem de ter este perfil humanista, que caracteriza o quê? Preocupação social, visão crítica, compreensão da questão do meio ambiente, compreensão da questão da inclusão social, para citar alguns aspectos, que tem uma visão progressista da questão de gênero. Né? Então, esses são aspectos, entre outros, que nós pensamos, né, do aspecto humanista
do nosso egresso. Mas, mais que isso, a extensão também dá um sentido prático, né? Dá um sentido de uma noção de realidade de trabalho, né? E isso vincula toda a parte dos estágios, né, que os cursos têm. Vocês são, então, uma unidade que tem, ao mesmo tempo, bacharelado e licenciatura, que tem características bem diferenciadas, e nós vamos olhar para essas duas com muita atenção. Nós vamos aprimorar toda a parte de estágios que a universidade precisa dar aos cursos, no que tange os bacharelados e também as licenciaturas. Tá? E as licenciaturas vão ser também um espaço de extensão, porque através das atividades que nós fazemos nas escolas, nós temos aí uma possibilidade grande de interação com as comunidades. Tá? Os programas como PET, como PIBID, como residência pedagógica, vão ser olhados com muita atenção como programas importantes para qualificar a formação de nossos estudantes. Mas eu vou pedir, então, que a Isabel complemente a fala, explicando mais como é que nós queremos avançar num modelo de administração mais moderno, mais leve, mais ágil, que leve em conta as pessoas. Pessoal, como eu falei na minha primeira fala com vocês, a importância da gente agilizar os processos também na perspectiva do aluno, principalmente na relação de matrículas, né? Hoje, por exemplo, quando você faz a matrícula no curso de vocês não têm a visualização de outras disciplinas em outros cursos, em outras unidades acadêmicas que poderiam estar se matriculando. Vocês têm que fazer um pedido especial, isso tem que passar no colegiado, tem que ter uma liberação. Em outras universidades, quando o aluno se matricula no seu curso, na grade curricular, por exemplo, ele também já visualiza outras disciplinas em outros cursos que ele poderá solicitar a matrícula. Isso já fica visível para ele, facilita muito. Às vezes o aluno pode até, né, antecipar a formação no seu curso, cursando disciplinas que ele pode aproveitar, né, com a ementa, com o aproveitamento da ementa e dos créditos na sua formação. Então, isso é um exemplo de facilitar, de agilizar. Estou dando um exemplo voltado para vocês, para os alunos, de como nós poderíamos trabalhar no sentido de facilitar a vida do acadêmico dentro da universidade, na graduação e pós-graduação. Bom, então nós temos como nosso segundo tópico planejamento e infraestrutura. Lembrando, vocês terão 5 minutos para discursar após o início da fala. Então, acho que eu posso começar esse tópico. Então, planejamento e infraestrutura é algo muito importante. Como eu disse para vocês, né, nós crescemos muito em termos de universidade, nós temos mais de 250 endereços, né, isso é muito bom, porque abrigou as nossas unidades acadêmicas. Por outro lado, né, pessoal, se a gente pensar como a universidade está espalhada pela cidade, pelo Capão do Leão, isso nos causou também outros problemas, que é da manutenção dessas estruturas físicas, né? Hoje nós temos alguns problemas importantes aí em diversas unidades acadêmicas em relação à estrutura física. Eu vou falar rapidamente aí para vocês, por exemplo, a universidade precisa de um plano diretor. Esse plano diretor facilitaria a gente, quando pensa em crescimento da universidade, a gente teria um norte com ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, esse plano diretor, né, iria nos ajudar muito. Outra coisa importante para se falar em termos de infraestrutura é o mapeamento das áreas físicas da UFPEL do ponto de vista da lógica, né, da lógica acadêmica. O que quer dizer isso? É, por exemplo, né, aproximar unidades acadêmicas que tenham afinidades, para que elas possam interagir entre elas, para que elas possam ter projetos e ações compartilhadas. Então, o planejamento da universidade, nesse quesito, precisa levar em consideração aproximar unidades. Hoje tem na universidade unidades, por exemplo, né, que estão divididas em mais de um campi, né? Por exemplo, alunos que se deslocam de um lugar para outro para ter aula, isso causa algum transtorno, né? Além de ser perigoso, né? Além de ser perigoso, ainda gasta. Então, esse planejamento da universidade em termos de infraestrutura é extremamente importante. Por isso que eu falo para vocês que um plano diretor, né, seria muito importante. Nós temos que trabalhar fortemente também na melhoria das áreas físicas que nós já temos, que já são da UFPEL. Nós temos que dar manutenção nessas áreas, né, melhorar as condições de espaço de sala de aula, de espaço de laboratório, de equipamento nos laboratórios, né, para que se tenha realmente um local adequado para as atividades da docência, do ensino, né, para os alunos. Isso é extremamente importante, requalificar.
falei do crescimento, acho que também uma coisa muito importante, que eu acho que todos vocês vão concordar comigo, é ter espaços físicos que hoje a maioria das unidades não tem, para os seus DAs, para as suas atléticas, né? Para as suas representações estudantis. Isso é extremamente importante, pessoal. A representação do estudante dentro da UFPEL, ela é extremamente relevante e ela tem que estar cada vez mais próxima da gestão dessa universidade. Então, a gente quer, sim, dar espaço para os DAs, para os CAs, para as atléticas e para a representação estudantil. Falando um pouquinho, gente, dando uma palhinha para vocês na questão da ESEF, né, coisas importantes para nós em relação à infraestrutura são a piscina, que vocês precisam muito de uma piscina aí para natação, uma quadra, né, de raquete, que é chamada, né, para prática de atividades de raquete que vocês precisam e a gente quer fazer isso para vocês, né, e melhorar os laboratórios de ginástica e de lutas também, que é muito importante. Tem 1 minuto e 20 ainda. Opa, então vamos lá. Eu achei que já estava acabando. Então, pessoal, essas ações de infraestrutura são extremamente importantes, né? Que a gente tem que fazer enquanto gestão para a universidade, porque um dos pilares, né? A gestão da universidade tem várias frentes a serem enfrentadas no futuro. Mas 3 pilares são extremamente importantes. Um é a infraestrutura, que está adequada para todos e todas. O segundo é a parte de processos, que eu falei ali, a questão de matrículas, do aluno ter facilidade. Eu estou falando mais para o aluno, mas também para o docente e também para as áreas acadêmicas. E a parte de crescimento dessa universidade. São 3 pontos fundamentais. Infraestrutura hoje é um problema enorme dentro da UFPEL, porque demanda um aporte de recursos muito expressivo para que a gente consiga só dar manutenção aos prédios que se tem hoje, né? Nós temos inúmeros prédios alugados dentro da universidade, que estão abrigando unidades acadêmicas, mas seria importante a gente repensar esses aluguéis, né? Nós gastamos por mês em aluguéis mais de 300 mil reais, né? São investidos em aluguel dentro da universidade, e num pensamento de médio e longo prazo, isso tem que ser visto. Muito obrigada, pessoal. Boa noite. O próximo tópico é referente aos assuntos acadêmicos, graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Lembrando que tem 5 minutos novamente. Então, vamos abordar esses tópicos acadêmicos que nós entendemos que devem ser pensados, inclusive, de forma integrada, né, e articulada. Primeiro, no que tange à graduação, nós queremos informar que nós vamos criar, na Pró-Reitoria de Ensino, um núcleo para os cursos de saúde, assim como existe para as licenciaturas. Nós temos, se não me falha a memória, eu fiz as contas esse dia, 12 cursos da área de saúde na UFPEL, entre os quais a educação física, com licenciatura e bacharelado, e agora o curso novo, fisioterapia, que vai demandar a nossa atenção, né? Bem, esse núcleo todos os coordenadores desse curso participarão desse núcleo, junto ali à PRE, para pensar as especificidades, né, da área da saúde. Tá? Bem, ainda para melhoria da parte de ensino, nós vamos desenvolver um programa de acolhimento e capacitação dos novos coordenadores de curso. Talvez vocês, como alunos, não percebam que o professor ele faz concurso para dar aula, pesquisar e fazer extensão, né? A gente tem que assumir as funções administrativas e não é tão rápido que a gente pega toda a rotina anual, né? E isso não existe, né? Uma tradição na UFPEL de preparar o docente que vai assumir essa função. Isso vai mudar muito para vocês com esse preparo, que os nossos colegas vão ficar mais seguros, mais preparados para dar esse apoio. Há um olhar importante para os espaços de ensino, questão dos laboratórios, que eu posso retomar um pouquinho mais adiante, como é que é a nossa visão para apoiar os eventos dos laboratórios. E a Isabel já mencionou, no caso de vocês, espaços aí, como, por exemplo, a piscina, quadra de tênis, espaço para ginástica olímpica e para luta, são aspectos que a gente precisa olhar. A ideia da integração e transdisciplinaridade, a gente vê com muito bons olhos. Outras universidades estão anos-luz na frente da gente. Para nós, aqui no FPEL, a dificuldade ainda é muito grande de um aluno que tem matrícula em outros cursos, quando ele quer o perfil de formação que ele busca, e que é um perfil moderno, perfil mais interdisciplinar. No que tange a pós-graduação, primeiro, nós não queremos separação, tem que integrar ao máximo pós-graduação e graduação. Nós queremos que cada vez mais a pós-graduação da UFPEL trabalhe a inserção social. Esse é um quesito moderno da pós-graduação no Brasil,
e algumas pós-graduações têm uma tradição mais cientificista, mais produtivista, que ainda não avançaram tanto na questão da inserção social. Então, é importante este quesito, né? A CAPES está avaliando, está considerando esse quesito, e é uma forma da pós-graduação dar um retorno interessante, né? O apoio aos PPGs, os programas de pós-graduação, também vai se dar de forma semelhante aos cursos de graduação, com uma atenção muito próxima aos coordenadores e com um exame. A pós-graduação ela passa para avaliação quadrienal, o pessoal da graduação não conhece muito esse tema, né? Mas, enfim, a cada 4 anos tem uma nota. Se o curso sobe, tem mais bolsas. Se desce, pode até fechar. Então, a gente tem que estar muito atento a esse acompanhamento dos cursos ao longo dos 4 anos para ajudar os cursos a melhorarem em sua avaliação. Na parte da pesquisa, tá, nós vamos criar um cadastro novo para projetos integrados, porque a gente tem um olhar muito grande para a transversalidade dos conhecimentos, para a interprofissionalidade, porque é uma forma moderna de atuar no mercado de trabalho e de pesquisar. Para isso, nós criaremos um cadastro de projetos integrados e mistos, que vão ter de ter, no mínimo, 3 áreas ali e, no mínimo, 2 unidades acadêmicas, e podendo ter 2 a 3 coordenadores. E ali os estudantes que participarem desses projetos vão ter uma experiência verdadeiramente interdisciplinar, fomentando a criação de conhecimento novo e inovador de modo interdisciplinar. No que tange à extensão, tá, nós vamos ter uma presença forte nos municípios da Zona Sul, tá, levando uma plataforma como um cardápio de projetos para serem pactuados com a universidade, que podem ser na mobilidade urbana, meio ambiente, tratamento de dejetos, saúde pública, enfim, várias alternativas que vão ser pensadas através da costura desses projetos trabalhados com diferentes áreas aqui dentro da universidade. Nós temos uma boa massa crítica de docentes, de técnicos e estudantes muito dispostos a fazer essa cooperação com o desenvolvimento. Na cidade, um olhar muito forte para as periferias, que estão em uma situação muito fragilizada. Aí temos as possibilidades em projetos economia solidária, divulgar a cultura do empreendedorismo, né? Com relação à parte de cotas, a gente quer avançar na questão de propor afroempreendedorismo como um elemento para o egresso, né, de cotas. Encerrou? Boa noite, gente. O nosso próximo tópico, então, são os assuntos estudantis. E quero lembrar que vocês têm 5 minutos para falar sobre. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho dos assuntos estudantis, tá? Então, acho que é muito importante a gente pensar, quando a gente pensa estudante, a gente tem que pensar acolhimento. Muitos de vocês vêm de fora de Pelotas, né? Vêm muito jovens, vêm para essa cidade e se encontram, né, às vezes perdidos até em relação à universidade, né, à cidade, às questões de convivência. Então, chegam na universidade e uma coisa que a gente tem, eu tenho essa experiência na FAT, onde eu sou diretora, que é fazer o acolhimento. O que é esse acolhimento? O aluno chegou, primeiro dia de aula, chegou, ele é recebido desde o portão da universidade, tá? Ele já sabe aonde ele tem que ir, porque a universidade é grande, são vários prédios, muitas vezes, ele fica nervoso para se ambientar, ele é recebido, né? A gente tem um programa, recebe esse estudante, ele vai para uma sala, ali a gente tem uma semana conversando, né? Dando material, inclusive impresso, e esse aluno ele é preparado para a vida universitária. O que é isso? Ele sabe, por exemplo, em relação à PRE, ele tem palestra, ele sabe quais documentos ele tem que ir, por exemplo, para assistência PRA, para assistência estudantil, ele sabe quais são os documentos, quanto tempo vai levar, o que ele pode requerer, quais são as regras para ele se inserir nesse contexto, ele sabe onde é o colegiado, quais são as questões que ele trata no colegiado, ele sabe onde é a direção da unidade, ele sabe quem são seus professores e coordenadores de curso, ele é recebido por alunos que já estão em outros semestres, ele é acolhido, né? Adote um calouro, ele é acolhido. Então, quando ele sai dessa semana, ele tem palestra com a CRA, ele tem palestra com a PRE, palestra com a PRE, e com o gênero, ele tem uma série de ações de acolhimento, ele é recebido com música, a gente também tem integração, tem piquenique, enfim, nós temos várias ações que quando o aluno, no final dessa semana, ele sai orientado, se ele tiver uma situação qualquer dentro da universidade ou até fora dela, ele sabe a quem procurar.
ele tem os telefones, ele tem os e-mails, ele sabe quem são as pessoas, ele sabe onde estão os andares, onde é a biblioteca, onde é o RU, a quem ele pode procurar. Ele tem o telefone, o WhatsApp, o contato do seu colega que está em outros cursos, num semestre mais adiante, ou seja, ele fica acolhido, ele já está integrado nessa universidade, ele não se sente perdido. Então, o acolhimento, a gente é dos pilares, né, da nossa proposta, é muito importante. Então, a gente quer também, né, aumentar e melhorar o sistema de assistência estudantil, tá? Melhorar a assistência estudantil para esse aluno, o número de bolsas disponíveis, a possibilidade de inserção de estágio, a gente também quer fazer, atividades, né, de maior participação na parte de ter, por exemplo, a parte de mobilidade urbana, de ter acesso, viabilização também, a gente pretende construir uma casa própria para estudantes. Hoje a nossa casa de estudante abriga 300 estudantes, 104 mil é o valor de aluguel, e hoje nós temos uma demanda muito maior do que, né, a universidade ajuda com R$400 para aluguel, né, quem não conseguiu uma vaga na casa do estudante, mas nós temos a intenção de construir para 2.000 alunos, como é o caso de Santa Maria. A gente também pretende, nos campos, criar área de sociabilidade e lazer, porque o aluno passa muito tempo dentro da universidade. Hoje o aluno não tem, né, o aluno técnico docente, não tem áreas de sociabilidade, de lazer, de uma prática de esporte, de usar um computador, de ir numa cafeteria. Nós precisamos melhorar os nossos campos no sentido de ter uma lanchonete adequada, né? A gente pode fazer isso porque tem espaço físico na maioria dos campos, né? Tem onde crescer. A gente também quer melhorar a mobilidade urbana, né, na questão de ônibus e de acesso. Uma coisa muito importante é a parte de assistência médica. Hoje o nosso aluno se adoece e a gente não tem, né, nós todos, não temos para onde referenciar esse estudante, a não ser para procurar uma unidade básica de saúde perto da sua residência, o sistema público de saúde, né? Mas nós pensamos em criar uma assistência médica odontológica para esse aluno dentro da estrutura da universidade, onde o nosso aluno pode ter uma assistência clínica, psicológica, psiquiátrica, ginecológica, e até, se precisar de uma internação, ter um espaço dentro do hospital escola. Obrigada. Bom, então nosso próximo tópico é sobre técnicos administrativos, servidores. Lembrando que vocês vão ter mais 5 minutos para esse tópico também. Tá mutado. Fábio, tu tá sem áudio. Colocamos inicialmente que defendemos um projeto humanista de universidade. O projeto humanista de universidade pressupõe uma comunidade do conhecimento horizontal, em que todos os sujeitos que nela atuam sintam-se igualmente valorizados, igualmente partícipes dessa cadeia operatória do conhecimento. Olhando para a nossa universidade, nós temos os discentes, os docentes e os técnicos administrativos. Também temos a complementação com terceirizados e temos a comunidade externa, que participa dessa cadeia operatória do conhecimento das mais variadas formas. Para a gente conseguir implementar um projeto verdadeiramente humanista da universidade, é necessário que o nosso servidor técnico administrativo se sinta valorizado, se sinta estimulado, que ele saia de casa feliz de que lá é o lugar de trabalho onde ele vai saber que está cooperando. Não é essa a realidade que nós temos hoje na UFPEL. A maioria dos servidores técnicos administrativos estão muito insatisfeitos e não percebem uma política de valorização por parte da gestão. Nós teremos uma política de valorização. Então, nós trabalharemos para restaurar, a partir de janeiro, um regime de 30 horas. E era possível que ele estivesse funcionando. Tanto é assim que o governo criou um projeto de lei, que queremos que não seja aprovado, né, que visa a terminar as 30 horas. Portanto, não havia necessidade da nossa administração ter abandonado o nosso servidor. E as 30 horas, elas são muito funcionais sobre vários aspectos, em vários espaços da universidade, elas propiciam maior qualidade de vida e elas são muito operativas, aumenta a produtividade de trabalho. Tá? Então, são plenamente justificáveis. Não é justificável, é o modo como a nossa administração virou as costas para o nosso servidor técnico-administrativo nesse sentido. Mas nós olhamos também para a parte da capacitação. Quer dizer, o ambiente de trabalho com empatia também tem que ser um ambiente de trabalho que estimule a constante qualificação
do nosso servidor técnico administrativo. Na medida do seu desejo, será estimulado e será facilitado. Eu, como coordenador do programa de pós-graduação em História, liderei no nosso curso a implementação de um sistema de cotas para os servidores técnicos administrativos na pós-graduação. Isso não foi uma ideia tirada da cartola, foi algo que partiu exatamente de muita conversa com técnicos da UFPEL que tinham essa demanda. E no momento que eu assumi a coordenação, eu disse, não, essa vai ser uma das missões aqui, porque eu acho que isso tem um valor muito grande, certo? E debatemos a fundamentação, em cima dessa fundação nós propusemos. E fomos, então, o primeiro programa a fazer isso, já vários técnicos fizeram um mestrado conosco, alguns agora entram no doutorado, fazendo pesquisas importantes para a universidade, de memória da instituição, tá? E isso serviu de exemplo para uma política que foi, mais tarde, de um modo um pouco diferente, adotada pela gestão, sem, porém, ter uma política de facilitação que nós defendemos. Encerrou o tempo? Não, 2 minutos, tem 1 minuto e 40. 2 minutos. Certo. Então, e eu gostaria de colocar uma coisa, assim, testemunho pessoal, né? Eu tenho 30 anos de atuação aqui dentro da UFPEL, tá? E sempre contei com a parceria dos técnicos administrativos em tudo, e com protagonismo, né? Os projetos que a gente desenvolve no ICH são baseados muito no protagonismo do técnico, na parceria, tá? Por essa razão, eu trago comigo uma visão do trabalho de coleguismo entre docente e técnico e junto com o aluno, que me incomoda muito ver o modo como a gestão atual trata o nosso servidor técnico-administrativo. Tá? Então, eu queria passar essa mensagem, né, que o grupo que está discutindo essa proposta, ele tem um compromisso muito grande de olhar para o colega técnico-administrativo como um colega que de boas condições de trabalho. Sobre esse tema, para as áreas da universidade em que esse é um tema relevante, nós vamos fazer a revisão dos critérios da política de insalubridade. Porque a nossa universidade sempre adota a interpretação mais restritiva aos seus servidores quanto aos seus direitos. Tá? Então, o tema da insalubridade, eu acredito que não seja tanto no caso da ESEF, mas ele é um tema para técnicos de laboratório em toda a nossa universidade. Nós temos um compromisso de revisar esse aspecto. Então, coloquei aqui 3 compromissos importantes que nós firmamos com o técnico administrativo. A Isabel tem a experiência na Faculdade de Administração, onde se criou o PROFIAP, que é um programa de pós-graduação em rede nacional, destinados ao técnico administrativo, programa onde ela é professora, tá? Então tem essa bagagem, né, parceria com o técnico. Muito obrigado. O próximo tema proposto é inclusão e acessibilidade. Parabenizo vocês por inserirem a questão da inclusão e da acessibilidade. Bem, os últimos 20 anos na Universidade Brasileira se caracterizavam por um progressivo processo de políticas de inclusão. Lá, um pouco antes dos 2000 ainda, por exigências legais, né, do Ministério Público e da magistratura, né, a universidade foi fazendo as suas primeiras adaptações em termos de acessibilidade, pensando no cadeirante. Tá? Em 2003, a UERJ é a primeira a implementar cotas para negros e pardos. Em 2008, a USP adota. Então, começa uma outra política de inclusão. 2008, a UFPEL cria o NAI, que é o núcleo de inclusão, pensando na inclusão das pessoas com deficiência. Tá? E nas políticas de inclusão é o núcleo mais bem estruturado. Primeiro foi estruturando a parte para deficiência auditiva, mais adiante, quer dizer, a parte de mobilidade junto, tá? Mas a parte comunicativa, a primeira auditiva, mais adiante foi desenvolvendo a parte de deficiência para deficiência visual. Mais recentemente, foi criado um comitê, uma comissão junto ao UNAI, que inclui também a questão de autistas e também de superdotados. Tá? Então, há uma estruturação já mais avançada no que tange a este núcleo. Os 3 núcleos de inclusão e acessibilidade estão dentro de uma coordenação, que é a coordenação de inclusão e diversidade. Tem o NAI, que eu falei, tem o NUGEN, que é para a parte de gênero, e a gente precisa saudar muitos avanços. É uma professora de vocês que coordena esse núcleo, que está apoiando a nossa chapa, a professora Eliane Pardo, né? Que tem uma responsabilidade grande pela criação desse núcleo que atende tanto as pautas feministas quanto a questão LGBT, que e mais, né? Bem,
De outro lado, nós temos o núcleo que trata da questão étnico-racial. Tá? Então, cotas para ingresso de negros e pardos e indígenas. Tá? A Universidade Federal de Pelotas entrou muito tarde nisso. A lei é de 2012. Nós entramos mais tarde. Bem, essa gestão nucleou, através dessa coordenação, esses 3 núcleos junto ao gabinete do reitor, o que é importante. Tá? Bem, manteremos nesse formato. Tá? Quando a gente conversa com os colegas e estudantes que se envolvem com o tema da inclusão étnico-racial, né, o que se vê? A universidade está ainda tratando prioritariamente da parte do acesso, na medida em que houve problemas sérios nesse aspecto. Mas tem o segundo passo que nós precisamos avançar muito, que é a permanência desses estudantes. E o terceiro passo, que nem foi pensado ainda na UFPEL, que é o egresso das políticas de cota. A URGS já está nesse passo. E é nesse passo que ela analisa a situação de egresso, e aí que ela traz a proposta do afroempreendedorismo, como uma das propostas para como inserir no mercado de trabalho o nosso aluno cotista egresso. Mas quando a gente fala em inclusão, a gente tem que ter um processo de inclusão das culturas também. Não é só, quer dizer, eles, entre aspas, que vêm para nós, entre aspas, epistemologia ocidental, assimilar a nossa epistemologia, os nossos conhecimentos. Tem que ser uma universidade aberta para o que se chama interepistemologia. Muitas universidades no norte e no centro-oeste do país, onde as comunidades indígenas são muito fortes, comunidades quilombolas, ribeirinhas, já estão muito avançadas nisso, em função de projetos lá da década passada de conexões de saberes. E isso já está muito institucionalizado dentro dessas universidades. Nós precisamos dessa abertura. Bem, falta incluir? Falta. No aspecto LGBT, tá? As políticas de inclusão precisam se expandir mais. Tá? A criação do NUGEM trouxe um apoio importante a estudantes LGBTQI+. Porém, há uma pauta nacional do movimento trans que está sendo acolhida pelo NUGEM e tem o nosso apoio. Tá? Não vemos as outras chances de defendê-la, que é a criação também de cotas para estudantes trans. Conversando com lideranças deste movimento, nós ficamos sabendo que a maioria dos trans, quando obtém formação superior, é no EAD, porque no EAD não há o problema da violência e do preconceito. Então, é um desafio para a universidade brasileira, nesse momento, dar mais este passo em termos de inclusão. Voltando para a UNAI, tá? Obrigado. Agora, o último desses tópicos é as ações relacionadas à pandemia. Vocês têm 5 minutos para falar sobre. Acho que eu começo falando e depois eu passo para o Fábio. Então, as ações relacionadas à pandemia, pessoal, né, tem que dar uma continuidade. Eu acho que nós vamos, eu vou falar de 2021, né? Nós vamos provavelmente ter ainda uma boa repercussão do que nos aconteceu, né? Do que está nos acontecendo nesse momento vivido. E é importante que a universidade continue sendo protagonista nas ações, né? Nas ações de enfrentamento. Principalmente, talvez, né, pessoal, flexibilizando aí a possibilidade de seguirmos, talvez, com a modalidade híbrida de ensino, né, como preconiza, com afastamento social, com menor número de alunos em sala de aula. Provavelmente, né, isso não é uma regra, porque a gente não tem ainda nenhuma previsão, provavelmente no ano que vem a gente ainda vai ou estar com ensino remoto ou trabalhar de forma híbrida. O que a universidade tem que dispor nesse sentido é no sentido de fazer realmente a inclusão digital dos nossos alunos. Nós sabemos que muitos dos nossos alunos e alunas não estão conseguindo, né, mesmo com auxílio recebido pela universidade, ter a inclusão digital. Falo isso porque os meus alunos têm entrado em contato de diversas unidades acadêmicas, não só os meus, dizendo que essa inclusão não está sendo realmente uma inclusão. Então, dentro dessa perspectiva, a próxima reitoria, a partir de 2021, tem sim que fornecer a inclusão digital. Nesse sentido, tem que ter um olhar muito específico na parte de recursos para fornecer a esse aluno a viabilidade de acesso ao ensino, seja através de tablets, de recursos financeiros, e também a avaliação de flexibilização curricular, para que o aluno não seja de forma nenhuma prejudicado na sua formação. Então, a gente tem que olhar também para os PPCs dos cursos,
e dar uma maior flexibilidade para que o aluno consiga, enfim, dependendo da unidade acadêmica, cursar as disciplinas, tá? Então, nós temos, e também tem a lei, né, que permite que o aluno de final de curso agora possa se formar com 75% da sua carga horária prática. Isso também vai ajudar, né, para que o aluno não fique retido na universidade. Então, as ações da Chapa 2, o Fiscal Mais, serão na garantia dos direitos dos alunos do acesso ao ensino remoto, de não ter prejuízos acadêmicos para aqueles que não puderem, por uma forma ou por outra, estarem cursando disciplinas nesse período, e no sentido de olhar os PPCs, os cursos, a fim de que possa flexibilizar aqui dentro de uma formação coerente, obviamente, né, sem prejuízo na formação acadêmica do discente, para que ele possa integralizar o seu currículo da forma adequada. Fábio, gostaria de complementar? Sim, obrigado, Léo. Complementando, nós na UFPEL vivemos uma contradição muito grande quanto à pandemia. De um lado, fomos a segunda universidade do Brasil a iniciar o isolamento social com a justificativa louvável de que era para se preparar. Tá? De outro lado, né, somos uma universidade que lidera uma pesquisa de grande impacto que muito nos orgulha e que coloca a UFPEL positivamente na vitrine. Porém, preparou-se? Uma boa pergunta. Se observarmos a realidade do Hospital Escola, se identificarmos o surgimento do movimento chamado Reagem-Enfermagem, vários debates já trataram desse assunto, não vou trazer esse assunto novamente aqui. Vocês verão que a universidade preparou-se muito mal, tratou muito mal os seus profissionais, hoje temos mais de 100 profissionais contaminados no Hospital Escola. E o calendário acadêmico, o estudante, o docente, como foi esse preparo? Tergiversante, demorou demais para iniciar, quando iniciou atropelando. A URGS teve mais calma para fazer isso, encarou desde o começo e iniciou um semestre mais regular a partir de agosto. Tá? Eu, com a minha experiência de pós-doutorado no momento na UFRJ, conheço uma realidade completamente diferente. Eu recebi um guia completo me orientando. O professor é autorizado a fazer as suas aulas em diferentes plataformas, conforme se sinta confortável. Tá? Universidades vizinhas deram uma política de inclusão digital muito mais consistente do que a nossa. Tá? Então, essa situação é contraditória. Bem, 2021 em diante, como é que nós faremos? 21, 22, 23 são anos impactados por pandemia e pós-pandemia. Quem entrou agora vai estar se formando em 23? Vai, vamos ter que trabalhar para isso, porque haverá um ano todo represado. Então, nós teremos um princípio de flexibilidade, que eu explicarei adiante. Bom, nós encerramos então agora a parte dos tópicos que os candidatos acabaram de discursar, e nós vamos para a parte que vocês vão falar. Vocês vão ter um tempo máximo de 15 minutos para os dois, para discutir sobre as propostas que estão direcionadas para a nossa unidade, que é a ESEF. Então, a fala de vocês começa a ser contabilizada após o início. Eu posso iniciar? Então, eu vou iniciar completando o que eu estava falando sobre a pandemia, porque ele impacta para todos os cursos, impacta para a ESEF também, tá? Nós vamos implantar uma política de flexibilização, tá? Para adaptar-se, né, à realidade da pandemia, de modo a fazer adequações, projeto pedagógico e infraestrutura, adequações que resultem de um consenso entre a administração central, colegiado de curso, departamento e representação estudantil. Tá? Pactuar isso para diminuir lá adiante, né, o impacto do curso represado. Tá? Vamos procurar organizar bem, né, porque agora tem siglas que a gente está se acostumando, o ERE, que é o ensino remoto emergencial, o EH, que é o ensino híbrido. Né? Semana passada, a ANDIFES, que é a Associação Nacional de Dirigentes de IFES, publicaram um guia para orientar e que está olhando os próximos anos, que nós seremos impactados. Então, esse modo sem dar um norte, como fez a gestão agora, e ao mesmo tempo impondo coisas de cima para baixo, como obrigatoriedade de ser tudo pelo Moodle, e sem o norte foi deixar assim os cursos sem uma definição, se deveriam ou não deveriam oferecer, e houve erros no número de vagas, por exemplo, tem cursos inteiros, tem uma unidade acadêmica com mais de 700 alunos, que foi oferecida uma disciplina para 30 alunos. Para dar um exemplo, isso é falta de norte, isso é falta de orientação. Tá? Nós agiremos diferente. Desculpa, eu trouxe essa questão, tá? Porque ela impacta também a todos os estudantes da nossa universidade. Tá? Bem, como a Isabel já anunciou, dentro da nossa política, olhando no estudante,
a gente tem um eixo muito importante que passa por parceria com o ESEF e que vai analisar possibilidades de estágios também, que vai demandar uma contrapartida nossa para com o ESEF, tá? Que é, nós olhamos a vida esportiva do estudante, toda, como elemento de sua formação integrada, tá? Nesse sentido, nós trazemos algumas propostas, tá? Uma delas é recuperar a vocação original da ABB, quando adquirida por uma sugestão da ESEF. Tá? Um prédio que era para ser originalmente da ESEF. E o que faremos ali? Um centro esportivo e cultural, compatível com a sua estrutura, tá? Para que, por exemplo, seja um espaço para prática esportiva, para as atléticas. Tá? Nós conversamos com várias atléticas, incorporamos no nosso programa a pauta das atléticas, tá? Para apoiá-las. Tá? E, afora isso, nós vamos implantar no Campus Capão, no Campus Anglo e naquela praça onde nada, no Campus Porto, na esquina oposta à Brahma, onde tem ali os grafites, não sei se vocês identificam o local, quadras poliesportivas abertas com entorno para a prática de caminhada e corrida. Tá? Porque a vivência de universidade que a gente tem, quando tem experiência em outros lugares fora do Brasil, mostra como é importante esse aspecto. Tá? E no Capão vamos reativar a academia que tem lá. Agora, tudo isso passa por construir parceria com o ESEF, né, com professores para coordenar projetos, com estudantes para participar de projetos como estágios, pensando até a questão da curricularização como elemento da extensão como elemento importante, né, e contrapartida de bolsas para a participação nessas atividades. Tá? Então, esse é o primeiro grande ponto assim, que nós gostaríamos de colocar. Tá? Olhando para a ESEF, temos a licenciatura, né, em Educação Física, o bacharelado em Educação Física e a Fisioterapia. Fisioterapia é um curso novo, os estudantes estão chegando, chegou aí uma quantidade inicial de professores, né? A fisioterapia vai fazer parte dessa rede de saúde, tá? Que nós estamos propondo, tá? Junto com a Educação Física, e vamos ter que sentar com os colegas da fisioterapia, uma realidade nova, com a ESEF, para ver como é que nós vamos apoiar o desenvolvimento deste curso, um curso novo, né? Que nasce da ESEF. Tá? Bem, as realidades das licenciaturas e a realidade dos bacharelados, nós vamos ter que, na especificidade dos bacharelados da Educação Física e da licenciatura da Educação Física, vamos ter que conversar com vocês. Tá? Nós sabemos que tem uma demanda histórica da piscina, que quase se teve, depois não se teve. Tá? Funciona com sistema de aluguel. Tá? A mesma coisa a quadra de tênis. Tá? Então, nós vamos garantir a preservação dessa situação, mas vamos buscar soluções definitivas. Certo? O país está com crise de recursos? Sim, está. O país está com crise de recursos. A economia está em crise? Sim. Antes da pandemia já estava, agora mais. Agora a economia não parou e o país não parou e recursos existem. Existem ministérios, existem fundações. Nós vamos criar um escritório de apoio a projetos, que é um lugar onde o docente e o técnico vai ter acesso a saber como desenvolver projetos com financiamentos variados. Tá? Nós podemos, daí, encontrar financiamentos. Seja, não é só o MEC, tem ministério, tem outros ministérios, tem outras secretarias, e nós precisamos buscar esses apoios. Tá? Isabel, queres completar? Sim, eu queria falar também nessa parte de infraestrutura, que é algo que eu bato bastante, pessoal, acho que é extremamente importante, porque quando a gente quer, né, um ensino de qualidade, a gente merece, a gente tem que ter um ensino de qualidade, passa por termos estruturas físicas condizentes, então, com as necessidades da nossa vida acadêmica. Isso para o aluno, isso para o técnico, isso para o docente. Então, essa é uma realidade importantíssima que nós temos que enfrentar. O Fábio já falou aí que nós vamos buscar recursos para a construção da piscina. Sim, nós vamos buscar recursos também para a quadra de esportes com raquete, né? Mas também temos que pensar no que vocês já têm, em que falta realmente ter espaços adequados, como é o caso da prática da ginástica olímpica, né? Vocês têm sala e tudo, mas falta ainda equipamentos, uma sala maior, a gente tem que ver, né, com os diretores, os coordenadores de curso, as possibilidades de melhorar essa situação dentro da ESEF. Eu acho que tem na ESEF também espaço de construção, né? Tem bastante espaço para construção. Dentro dessa perspectiva, o Fábio falou muito da questão de trabalhar integrado. Isso é extremamente importante. A gente pretende aproximar as áreas da saúde, sabe, pessoal?
Então, essa aproximação vai fazer com que os cursos, né, que são mais de 12 cursos, se não me falha a memória, né, da área da saúde, possam se encontrar, coordenadores possam se encontrar e formular as políticas, projetos para a área da saúde. Então, imagina vários estudantes, estudante da medicina, da odonto, da veterinária, da educação física, terapia, né, da biologia, trabalhando junto em projetos. Isso vai dar um crescimento, uma possibilidade assim de visão ampliada de formação incrível para os alunos, tá? Incrível. Isso seria maravilhoso. Claro que nós temos que pensar em bolsas também, na ampliação de número de bolsas, tanto de ensino, de pesquisa e extensão. Então, esse núcleo de saúde é um diferencial, porque vai propiciar, né, que o aluno tenha diversas experiências. O aluno da educação física trabalhando em projetos junto com outros colegas de outras unidades acadêmicas. Olha só que visão ampliada, olha que formação diferenciada que esse núcleo poderia ter, né, de projetos ligados. Hoje, só para vocês terem noção, por exemplo, eu não sei de todos os projetos, né, eu posso buscar ali na página da universidade, mas eu não sei, por exemplo, projetos que eu pudesse trabalhar em parceria com muitos colegas aí que estão, né, dentro da universidade. Então, a gente precisa aproximar esses núcleos que têm afinidade para conversar entre eles, né, para achar canais de desenvolvimento de projetos compartilhados. Né? Abel, eu queria acrescentar uma questão que a gente tem conhecimento, que a ESEF tem uma tradição muito grande em projetos que priorizam o caráter da inclusão, certo? E há uma tradição na ESEF, e isso é muito importante dentro do nosso projeto humanista de universidade. A gente conhece trabalho, por exemplo, de muito tempo com síndrome de Down, né? Trabalho com comunidades, inclusive isso que mais tarde a UFPEL veio desenvolver, que a gente quer recuperar, que é a ideia de projeto vizinhança. A ESEF tinha aí uma prática aí de projeto vizinhança com as comunidades aí do entorno, a Coab 2, né? E nós queremos, então, aprender com essas experiências da ESEF nessa política de inclusão, tá? Mudando de assunto, tá? A gente sabe que fisicamente a ESEF está um pouco deslocada, né, do circuito dos ônibus de apoio, tá? Então, isso é uma coisa que a gente quer ver direitinho com vocês, tá? Como é que está com relação aos horários, tá? É uma questão que, numa oportunidade de diálogo que nós tivermos, tá? Porque nós temos que prestar atenção nesse aspecto, né? Do apoio a nosso estudante no aspecto dos horários, né? Nós não chegamos a contar ainda na questão, então, da pós-graduação, tá? Então, a ESEF também tem, né, a sua pós-graduação, tá? E contará com o apoio da gestão para fortalecer o curso, tá? E com essa preocupação que nós vamos ter muito grande de fortalecer a interação entre pós-graduação e graduação, tá? E reforçar muito na pós-graduação o que a gente chama inserção social, esse quesito de avaliação, tá? E certamente, né, as pesquisas que vocês desenvolvem, várias delas, têm um viés muito compatível, né, com esse princípio de inserção social, tá? Então, há uma cara, assim, da ESEF, quando a gente pensa na ESEF, é uma unidade que pensa em inclusão, tá? E essa universidade inclusiva, mais inclusiva do que ela já é, que nós queremos desenvolver, né, a gente vai precisar sentar junto, né, para alinhar projetos, né, neste sentido. Eu queria só complementar a questão da assistência estudantil, porque impacta também para todas as áreas, né, que a Isabel já adiantou, dois aspectos só, tá, que vai impactar o estudante toda a universidade. Nós vamos melhorar os primeiros 6 meses do estudante na UFPEL, quando ele precisa pleitear os seus auxílios, e é um processo que na UFPEL é muito mais demorado que nas universidades vizinhas. Nós temos que aplicar a mesma tecnologia de informação que a gente aplica para funcionar o SEI, para tornar mais rápido e mais ágil esse processo. E segundo, o constante aprimoramento das políticas de assistência estudantil vai resultar do quê? Algo que não existe, que é nós que estamos fazendo essa proposta. A criação de um conselho consultivo junto a essa pró-reitoria, que vai ser formado por estudantes das mais variadas situações, estudante de licenciatura, de bacharelado, estudante do canto, do ângulo, estudante presencial, estudante de AD, estudante de graduação, estudante de pós-graduação, estudantes de cotas, né? Porque precisa esse conselho amplo para que as políticas de assistência estudantil sejam resultados de uma política participativa, que é o que nós não temos hoje, tá? E isso, por exemplo, essas demandas que vocês têm em relação, supondo eu, né, que tenho em relação ao transporte, né,
elas poderiam ser canalizadas aí para esse conselho, tá? Eu queria falar também, que acho que é da importância da assistência estudantil também para pós-graduação, né? A gente tem conversado muito com os estudantes de pós-graduação, e eles nos relatam, né, das dificuldades que tem, às vezes se graduam na UFPEL e querem continuar os seus estudos, e a gente quer que esse estudante continue, né, que se gradue, faça pós-graduação, mestrado, doutorado conosco, com certeza, mas nós também temos que dar um apoio, porque ele é recém-formado, às vezes a pós-graduação, né, inviabiliza o trabalho desse discente no mercado de trabalho, então ele precisa se dedicar à pós-graduação, à sua formação, ainda que está em andamento, e a assistência estudantil, às vezes, né, ele não tem acesso à assistência estudantil. A gente quer garantir. Uma coisa importante que acho que a gente não falou, Fábio, é no apoio para a realização, por exemplo, tá, da possibilidade de jogos na UFPEL e de jogos fora da UFPEL. A gente sabe que é uma demanda da ESEF de participação de times, né, de diversos, para participar fora, em outras cidades, né, dentro do estado e fora do estado, e que não tem apoio, às vezes, da universidade. Isso é extremamente importante, que a universidade dê um olhar e um aporte financeiro também para a prática de esporte, para a participação, né, dos estudantes da ESEF, não só da ESEF, mas da ESEF, participando aí de Jogos Olímpicos, de modalidades, né, em outras cidades, em outras regiões. Isso é importante, isso leva o nosso nome da universidade, isso propicia integração com outros estudantes de outras universidades, isso é muito positivo enquanto a gente está em formação dentro da universidade. Então, nós temos que dar, sim, um olhar e ter recursos de transporte, né, de toda a necessidade em termos de recursos para que os times possam participar. Muito obrigado, candidatos, por toda a fala de vocês quanto à nossa unidade. E agora a gente vai passar para o momento final do nosso evento, que são referentes às perguntas que o pessoal enviou no chat. Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui seria uma dúvida da colega Evelyn, em relação à construção da piscina e também a área relacionada às aulas práticas que utilizam raquete. Ela gostaria de saber de onde sairão esses recursos, tendo em vista que estamos em um momento de crise e o governo federal cada vez menos envia recursos à universidade. Vocês também vão ter 5 minutos para cada pergunta que for feita. Isabel, quer responder? Acho que tu começa. Não, posso responder. Bem, nós não vamos ficar sentados esperando os recursos caírem, né? A gente está no momento de crise. Agora, nós já no momento anterior, quando nós não estávamos em crise, havia a possibilidade de recursos para isso, e a universidade não teve competência, né? A questão da piscina, né, já chegou a ter o recurso, né? O professor Luiz Veronês, quando atuante no Ministério dos Esportes, né, ele pode contar essa história detalhadamente, né? No entanto, chegando aqui na UFPEL, né, acaba que não se concretizou, tá? Bem, a Isabel ensina como administradora. Primeiro, a gente tem que ter projeto. Depois, a gente vai à busca de capital recurso, tá? Então, existe a demanda pela piscina, existe a demanda pelas quadras de raquete, né? Temos área física no terreno do ESEF para um ou para outro, primeiro ponto, né? Bem, entendo, já há o projeto que já existe, se existe, ele contempla a necessidade ou é preciso reformular? Essa é a nossa realidade em 2021, tá? Nós em 2021. Precisa fazer um projeto novo ou precisa reformular? Nós vamos ver com o setor, né, da própria Plan, na UFPEL, né, para destinar horas de trabalho, né, de arquiteto e de engenheiro para trabalhar junto com vocês nesses projetos. Aí nós teremos esses projetos. Entendo esses projetos, nós vamos aos ministérios e secretarias dos ministérios. Tá? Não dá para ficar sentado esperando. Tá? Em vez de ficar clicando e buscando curtidas em rede social, né, e lacrando em rede social, o reitor tem que trabalhar. Tá? Vice-reitora tem que trabalhar. Os pró-reitores, em vez de ficar fazendo postagenzinha de Facebook, tem muito trabalho na UPEL para fazer. Tá? A gente tem que se preocupar menos em lacrar e ganhar popularidade nas redes sociais e mais em fazer um trabalho com afinco, né? E tem que estar em Brasília com muita frequência.
tá? É chato? É chato, tá? Mas tem que fazer esse trabalho com muita frequência, insistente, tá? E nós precisamos ampliar as nossas redes de apoio, né? Emendas parlamentares, por exemplo, tá? E olhar possibilidades, né, de financiamentos externos, né? O esporte é uma área que abre possibilidades de financiamento, tá? Nós vamos ter um eixo de internacionalização vinculado a esse princípio de captação de recursos, outros que não os ministérios. Nós vamos ser muito mais agressivos do que o FPEL tem sido com relação a isso. Muito mais enfáticos. Né? É muito comum nós irmos em outras universidades, às vezes vai no lugar, puxa, que legal isso aqui, tudo. Não, esse recurso a gente conseguiu aqui, ali, mas não é do MEC, não é do MEC. 2 minutos. Isabel. Bom, eu primeiro queria agradecer a Evelyn, eu entendo perfeitamente a preocupação, Evelyn. A universidade, nós estamos, como vocês sabem, nós estamos sob ataque, né? Estão olhando para as universidades de uma maneira não adequada, né? Numa guerra contra a ciência, né? A gente chama de obscurantismo, né? Terraplanismo. Então, a ciência tem sido muito questionada, mas a gente não pode se abater. A gente não pode se abater em relação a essa situação, muito pelo contrário, nós temos que mostrar nosso trabalho, mostrar que nós temos, sim, que a ciência é a forma de mudar essa sociedade, né? Essa ignorância que está, vamos dizer assim, compartilhada por muitos e muitas, né? Infelizmente. Bom, a questão de recursos é algo que nos preocupa também, Evelyn, assim, eu tenho a mesma preocupação que você. Mas nós entendemos que recursos existem, tá? Eles podem estar mais escassos em função do que nós estamos vivendo. Já estávamos antes da pandemia com dificuldades orçamentárias na UFPEL, né? E estaremos em 2021, obviamente, com mais dificuldades. Nós temos, como o Fábio falou, que buscar outras oportunidades de captação de recursos. De repente, para a execução da oficina, que não seja, por exemplo, eu não tenho noção, tá, ainda do custo orçamentário, mas, vamos dizer, até com uma emenda, ou mais de uma emenda parlamentar, nós podemos, quem sabe, já viabilizar a construção da piscina. Já tivemos o recurso e não utilizamos, tá? Então, a construção da quadra, para raquetes, né, eu acho que o valor é bem menor, tá? E nós podemos, sim, com uma emenda parlamentar, construir. Então, a gente tendo o projeto, nós temos que ir para Brasília, nós temos que buscar outras fontes de financiamento. Bom, agora nós temos uma pergunta da Jéssica, direcionada ao Fábio. Ela diz assim: Fábio, na tua fala anterior, tu disse de forma positiva que é bom os professores e professoras poderem utilizar de diversas plataformas para ministrar suas aulas EAD. Não acha que essa decisão prejudica os alunos e alunas? Não seria muito melhor se tudo ficasse unificado em uma plataforma de qualidade da própria universidade? Lembrando que são 5 minutos para responder a questão. Bem, esse é um bom debate, né? Eu não sei por que o Google Meet vai ser mais difícil do que outros, depende do tamanho da turma, tá? Mas, assim, essa situação que a UFPEL fez, né, de canalizar tudo para uma única plataforma, né, sobrecarregou o nosso sistema. Ao sobrecarregar o nosso sistema, ela impactou, né, sobre o nosso ensino EAD. Nós temos 3.000 estudantes da UAB espalhados em 44 polos, tá, que pela primeira vez na história do à distância da UFPEL tiveram problemas de suporte, tá, por esse motivo, tá. E nós tivemos uma oferta muito reduzida em vários cursos, né, porque os professores não sentiram, em grande parte, naquele ritmo que foi colocado, aptos a usarem o Moodle. Tá? E eles, inicialmente, no meu departamento, tinham professores que estavam dispostos a participar, né, mas tendo mais liberdade para as plataformas. Inclusive, essa foi uma das razões, eu suponho, tá? Porque em muitos casos o número de vagas ficou tão pequeno, que gerou uma insegurança. Tá? Seria mais interessante um processo, o princípio de flexibilidade que a gente tem que ter para o discente, para o projeto acadêmico, é bom ter para o professor também, porque é um processo de adaptação. Tá? Então, é ótimo que haja um Moodle, mas também seria bom que houvesse mais liberdade pedagógica nesse sentido.
tá? É o que a gente chama da liberdade de docência, tá? Então, mas eu acho muito interessante ouvir a tua pergunta, porque aqui a gente não está numa estrutura de diálogo, mas seria interessante ouvir o teu ponto de vista, por que razão tu entendes que o fato de ser uma plataforma só torna mais acessível para os estudantes. Gostaria muito de poder conversar sobre esse assunto, porque é um ponto de vista fundamental, tá? Mas eu entendo que, de modo geral, o princípio da flexibilidade, numa situação que a gente, de modo geral, há um século a humanidade não vivia isso, tá? Então, os processos de adaptação, é melhor que eles tenham um princípio de flexibilidade para todos os sujeitos envolvidos. Esse é um princípio real. Mas é muito importante levar em consideração esse aspecto que tu trouxeste. Eu gostaria de conhecer os argumentos, tá? Porque, a princípio, assim, a priori, eu não consigo identificar por que um ou outro caso ele tem maior ou menor benefício para o estudante. Gostaria de conhecer o argumento, tá? Seria importante. Não, acho que eu posso contribuir. Já temos tempo, né? Ainda. Então eu vou contribuir um pouquinho. Eu entendo a pergunta da Jéssica, não foi direcionada a mim, mas eu acho que dá para dar um contexto, assim, e aí a gente pode, em cima disso, construir. É que, assim, Jéssica, quando foi definido, isso eu falo como diretora de unidade, quando foi definido o calendário, o primeiro calendário alternativo, né, nós ainda estávamos naquele processo de muita insegurança, todos nós, os docentes, os técnicos administrativos, os discentes mais ainda, com aquela insegurança, o que eu vou poder cursar, será que a UFPEL vai permitir, que disciplinas, todos nós estávamos nesse processo. E é um processo que foi novo para todos nós, né? O trabalhar no ensino remoto, no caso, para a maioria, né, dos docentes e dos discentes, foi uma realidade não experienciada por muitos, né? Então, isso causou realmente já um impacto em todos nós, tanto o discente quanto o docente. Aí veio a proposta do calendário alternativo, que mudou mais de uma vez, rapidamente, vocês sabem, vocês acompanharam, e a ideia de se trabalhar no e-aula foi uma decisão muito rápida, que não, né, a gente teve pouco tempo, vamos dizer assim, apesar dos treinamentos oferecidos, que foram oferecidos, nós tivemos pouco tempo para nos adaptarmos. E o professor com essa responsabilidade toda, né, de ministrar, por exemplo, aulas em um ambiente em que não é familiar, tendo que gravar a sua aula, né, sendo filmado, com toda aquela insegurança inicial, que hoje a gente já está muito mais adaptado a essa realidade, né? Nós aprendemos, vocês aprenderam, todos aprendemos com essa situação, foi realmente bastante difícil. O que o professor Fábio fala é que talvez nesse início, né, de atividades, talvez uma flexibilidade maior, que o docente, eu já usei, por exemplo, o Meet, me sinto confortável lá no Meet, eu sei projetar. Lá no Meet, eu sei que eu vou conseguir. Os alunos estão muito mais acostumados com o meio digital, por incrível que pareça, que os docentes. Isso é uma realidade. Tá, muito obrigado pelas respostas de vocês. Não temos mais nenhuma pergunta agora no chat. Então, vou encaminhar para o nosso encerramento. Eu queria deixar o espaço para vocês se despedirem do pessoal, deixar a sua mensagem, se quiserem deixar algum contato da chapa para o pessoal conseguir conhecer mais a fundo as propostas. Então, o espaço está liberado para vocês fazerem o encerramento. Começa, Isabel. Claro. Então, pessoal, primeiro eu queria agradecer a vocês, assim, pelo espaço, agradecer aos alunos da ESEF, as apresentações, né, o Guilherme, todos que estiveram conosco, né, nessa noite, as perguntas, Evelyn, Jéssica, deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém aí. Queria agradecer a vocês, queria pedir que vocês fossem na página do Facebook da UFPEL+, Chapa 2, que olhassem nosso plano de gestão, pessoal, lá, eu sei que o plano é grande, a minha filha chama atenção, mãe, são 63 páginas, mas olhem as ações de cada eixo, isso já vai ajudar bastante, tá? Para vocês entenderem essa proposta humanista, uma proposta que vai trazer o aluno no protagonismo dentro dessa universidade, com participação nas decisões de reitoria, junto no planejamento. A gente quer colocar o aluno bem próximo de nós, né? Eu acho que é importantíssimo ter a voz do aluno, a participação desse aluno. Ele já tem representatividade, mas nós queremos aumentar essa representatividade. Então, a gente convida vocês, se vocês entendem que a gente pode contribuir para uma visão de universidade mais acolhedora, que olhe para as pessoas, para as necessidades dessas pessoas, numa inclusão efetiva,
realmente votem em chapa 2, a gente tem que pedir o voto de vocês. E é um compromisso firmado, que a gente não pretende destruir o que foi construído de forma alguma. Essa chapa entende que aquilo que está bom vai melhorar, e aquilo que não foi feito a gente pretende fazer, a gente tem a pretensão de fazer, mas isso é uma construção, pessoal, é uma construção dialogada, e é uma construção que já começou desde o início com a participação do discente, escrevendo o plano junto com a gente, desde o início, o discente, o técnico administrativo e o docente, as três partes dessa universidade escrevendo junto essa história. Começou certo e vai terminar certo. A gente pede que vocês nos deem a oportunidade de estarmos, então, na reitoria a partir de 2021. Eu queria agradecer demais a todos e a todas. Muito obrigado por esse espaço. Fábio. Quanto tempo eu tenho? Não tem um tempo fixo, mas tempo para passar a mensagem final disso. Tá. Eu vou tomar licença para aproveitar um pouco um aspecto didático com relação ao processo eleitoral, porque alguns estudantes podem estar em dúvida, né? Então, primeiro, a UFPEL, desde 1988, ela faz a escolha dos seus reitores por um processo de consulta à comunidade, tá? Essa consulta ela é organizada pelas 3 entidades. E 88 é importante porque foi a primeira eleição de reitor depois da redemocratização. Antes eles eram... Todos os reitores anteriores foram indicados, desde a criação em 69, que é durante o período da nossa ditadura civil-militar, né? Então, a gente pode dizer que é uma tradição da democracia da UFPEL que o processo eleitoral seja organizado por isso que a gente chama de COI, que é a comissão eleitoral formada pelos representantes da DUFPEL, dos docentes, a SUFPEL, dos técnicos administrativos, e do DCE, dos estudantes. A partir dessa comissão, organiza-se a comissão, então, regulamenta como vai ser, e sai uma junta que executa esse processo de eleição. 2020, estamos em pleno isolamento social, então é uma situação completamente nova, um desafio imenso para essa COI organizar esse processo. Quando as 4 chapas se inscreveram, elas declararam, então, né, a aceitação das normas do processo como feito pela COI, que tem esse desafio de fazer uma eleição que vai ser também em modo híbrido, um EH, eleição híbrida, em que parte dela vai ser presencial, parte dela não presencial. Tá? A presencial, com todos os cuidados de isolamento, será informado onde estarão alocadas as urnas. A parte não presencial está sendo ainda elaborada, tá? E será devidamente informada, todos terão o maior empenho de informar a comunidade sobre como fazer para votar não presencial. Muitos estudantes estão fora de Pelotas, é importante que participem. Será a primeira eleição que poderemos ter uma participação forte dos nossos estudantes do EAD, que costumam ser excluídos desse processo. Primeiro turno, então, vai ser dia 23 e 24. Segundo, em outubro. Não me lembro exato, tá? Então, eu quis dar esse esclarecimento para vocês se localizarem, tá? Vivenciem democraticamente esse momento, é um momento de debate na universidade, num contexto que a gente vive de país, de mundo, mas de Pelotas e de UFPEL, tá? São 4 candidaturas, significa que 3 candidaturas querem mudança, vem necessidade de mudança. Pensem, reflitam, comparem, né? Nós agradecemos muito o apoio forte que a gente está tendo dentro do ESEF, né? Colegas que estão construindo projetos. Se a gente trouxe aqui um projeto de atlética, se a gente trouxe um projeto para a ABB como centro esportivo, se a gente trouxe esse projeto de vida esportiva para o estudante nos 3 campos que eu mencionei, né? É porque os colegas do ESEF estão produzindo conosco essas propostas, para dar esse lugar do esporte na vida da universidade. Tá? Então, nós queremos o voto de vocês para conosco, a partir de janeiro, fazer uma UFPEL humanista com uma administração moderna. Tá? Uma UFPEL que seja mais parceira, né, da sua comunidade, do desenvolvimento regional, e uma UFPEL com uma administração que seja mais parceira da sua comunidade interna, que daqui a 4 anos os técnicos olhem e nós estamos com a autoestima elevada aqui dentro. Nós estamos com um sentido de pertencimento que nós havíamos perdido. Né? Que os docentes se sintam apoiados, que o docente daqui a 4 anos nos diga, bem, há 4 anos atrás cobravam burocracia, e não éramos apoiados. Agora diminuiu o nosso tempo gasto com burocracia e nós temos mais apoio. Tá? E que nosso estudante, né, receba uma boa formação e que olhe para trás e diga, sim, houve um esforço grande, né, porque esse quadriênio vai ser um quadriênio marcado pela Covid, no mínimo 3 dos 4 anos. Se construíram soluções de conjunto, democráticas, dialogadas, para fazer a melhor universidade possível nessa realidade de durante e de pós-Covid. Tá? Como diz a colega de chapa, Ana Romano, faremos tudo para manter a chama universitária acesa, certo? Mesmo neste momento.
e queremos que se juntem a nós para manter acesa essa chama universitária e que no dia 23 e 24 votem, compareçam se moram em Pelotas, as urnas, e se não moram em Pelotas, se moram longe, se informem sobre como se fará para votar e votem com consciência, fazendo a escolha entre as quase 4 chapas, aquelas em que vocês se identificam mais com o programa e que identificam no perfil dos candidatos, por suas trajetórias, por suas características, as características que vocês querem ver nos gestores e as características que vocês acham mais realmente compatíveis com o projeto que vocês desejam. Tá? Por fim, agradeço a atenção de todos, em nome também das outras 2 integrantes desta chapa, que é uma chapa de maioria feminina, como é a UFPEL hoje, em que 54% da força de trabalho é feminina, então será uma administração com muito empoderamento da voz feminina, uma administração com muita pluralidade, em que diversidade não vai ser só uma coisa no nome, vai ser na prática, tá? E também agradeço a atenção de vocês em nome de todo o grupo articulador do projeto UFPEL+, como bem colocou a Isabel, desde o começo é um grupo pensado, o programa é pensado e articulado com a participação de discentes, docentes e técnicos administrativos das mais variadas áreas da UFPEL. Tá? Então, parabenizo o diretório acadêmico, parabenizo o PET da ESEF e deixo aqui minha saudação a toda a comunidade da ESEF que há tanto tempo admiramos, né, aqui na UFPEL. Muito obrigado pela atenção. Vote chapa 2. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Isabel, pela presença de vocês, por terem desprendido esse tempo com a nossa comunidade para esclarecer dúvidas e mostrar o projeto de vocês. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês.